Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube pra gente falar sobre o nosso Botafogo. Hoje tem clássico no Campeonato Carioca, às 9h30 da noite, no Maracanã. Flamengo e Botafogo, Botafogo e Flamengo se enfrentarão para mais uma partida nesta temporada 2025, né? O primeiro jogo entre essas duas equipes, o Flamengo levou a melhor na Supercopa, agora o Botafogo tem uma chance aí de dar a revanche, né? De vencer o Flamengo, né? E aí, nessa segunda partida, o Botafogo ficar também com uma vitória. Para isso, o Botafogo vai ter que superar a equipe do Filipe Luiz e a gente vai passar todas as informações para vocês deste jogo. Fique até o final desse vídeo, também vou falar aqui atualizações sobre o Bitelo, eu soltei essa informação agora há pouco lá no nosso Instagram. Lembrando, quer acompanhar o canal do Medeiros com notícias, informações atualizadas, todas as notícias do Botafogo, a gente está postando no YouTube, aqui, todo dia temos vídeos e também lives algumas vezes por semana, e também estamos postando lá no Instagram, beleza? Nessas duas redes sociais é onde a gente vai postar sobre notícias do Botafogo, Instagram e YouTube, tá bom? Nessas duas. Vamos lá, vamos falar então sobre Botafogo e Flamengo, né? Nesse clássico, o Botafogo deve ter algumas mudanças para essa partida de hoje à noite, até porque o Botafogo está tentando aí fazer essas mudanças para jogar melhor do que jogou na Supercopa contra o Flamengo, né? Na Supercopa o Botafogo acabou sendo dominado, não teve aí nenhum tipo de situação onde o Botafogo pudesse chegar perto da vitória naquele jogo lá em Belém. Então o Botafogo vem com algumas mudanças. A escalação provável do Botafogo para hoje deve ser John no gol, na lateral direita Matheus Ponte, na lateral esquerda Alex Telles. Na zaga, Danilo Barbosa e Alexander Barbosa. Então temos aí o Danilo improvisado na zaga, já que o Bastos está fora da partida e o zagueiro Jair Cunha está com a seleção sub-20, beleza? Então Danilo Barbosa treinou na zaga e deve ser o titular hoje. No meio-campo teremos Gregory, Marlon Freitas e Alan. Temos uma outra novidade aí, o Alan, contratação do Botafogo, que chegou aí realmente como uma grande contratação desde o ano passado, não conseguiu ainda ter uma sequência no Botafogo, não conseguiu, por diversos contextos, né? Não conseguiu ainda engrenar o Botafogo. O Alan vai ter a oportunidade hoje no clássico contra o Flamengo. O experiente Alan, já foi jogador de seleção brasileira, Vasco da Gama, Napoli, enfim, Everton da Inglaterra. É um jogador com muita experiência, com um currículo muito bom. Vai ser o titular hoje no meio-campo, tá bom? Informação, inclusive, que foi confirmada pelo Vene Casagrande no SBT hoje. Ele falou isso também sobre os três volantes. Então a gente tem esses três aí no meio-campo, o Botafogo jogando com três volantes, mas são três volantes que sabem jogar também, né? Não são volantes brucutu, são três volantes que jogam bola. O Marlon Freitas é um jogador de um passe muito bom, o Alan já fez terceiro homem de meio campo, enfim. Por que o Botafogo está fazendo isso? Porque o Botafogo está com dificuldades na ponta direita hoje. O Arthur está machucado e o reserva hoje do Arthur é o Rafael Lobato, o jovem Rafael Lobato. Então, para não botar o jogador nessas condições, né, e poder até queimar o Rafael Lobato aí, caso ele não jogue bem, o Leiria resolveu colocar um jogador mais experiente, que é o Alan, nesse meio campo. Para quê? Hoje, os pontas do Botafogo irão ser o Matheus Martins e o Savarino. Então, o Savarino deve jogar aí como extremo do Botafogo hoje. No ataque, camisa 9, 99 no caso, né? Igor Jesus, o centroavante do Botafogo. Esse é o time do Botafogo que deve entrar em campo hoje para enfrentar a equipe do Flamengo. O Flamengo deve ir a campo também com mudanças, rapaz. O Flamengo tem jogadores aí que estão retornando aí de lesão, outros jogadores também que acabaram se machucando, que é o caso do Alexandro, lateral esquerdo, o Ayrton Lucas também se machucou, e isso fez o Flamengo mudar de formação. O Filipe Luiz vai jogar com 3 zagueiros hoje, vai jogar no 3-4-3, uma outra formação, não é a formação que o Flamengo costuma jogar. Então o Flamengo vai fazer um teste aí, né, digamos assim, né? Vamos ver como é que o Flamengo vai se comportar com essa nova formação colocada aí pelo Filipe Luiz. O Flamengo deve ter Rossi no gol e aí 3 zagueiros. Danilo, que é o lateral direito que está jogando de zagueiro, Léo Ortiz e Léo Pereira, 3 zagueiros. E aí, no meio-campo, De La Cruz, Gerson, Pulgar e De Arrascaeta, tá bom? Esses são os 4 jogadores de meio-campo. No ataque, 3 atacantes, Michael, Plata
e o Bruno Henrique, tá bom? O Flamengo também indo com seu time principal, com o que tem de melhor, não tem jogadores poupados aí, o Botafogo também não, os dois times aí jogando com o que tem melhor disponível, beleza? Então é isso, 9h30 da noite teremos mais um clássico, vamos torcer pro Botafogo dessa vez conseguir levar a melhor pra cima do Flamengo, né? E é isso, a gente volta pra falar desse clássico amanhã, como que foi o jogo pra vocês. Vamos mudar um pouquinho de assunto, eu prometi aqui falar sobre a questão do Bitelo, né? Eu falei mais cedo lá no Instagram e a gente traz pra cá essa informação que eu trouxe pra vocês do Bitelo. Conversei com algumas pessoas hoje envolvendo a situação do Bitelo. O Botafogo retomou as conversas com o Dínamo de Moscou, o empresário do Bitelo também está participando, obviamente, também da negociação, né? E a novidade que a gente tem o Dínamo de Moscou topa flexibilizar o negócio se o negócio acontecer para o meio do ano. Tá? A torcida do Botafogo não gostou muito disso, mas a negociação caminhou desta maneira. Tá? Se o Bitelo terminar a temporada lá na Liga Russa, isso aconteceu com o Wendel também no Zenit, tá? O Wendel também chega ao Botafogo em junho. Tá? Se o Botafogo topar esse negócio, o Botafogo acertaria, deixaria tudo acertado com o Bitelo para ele se apresentar ao Botafogo em junho, no meio do ano. Tá bom? Se isso acontecer, o Botafogo vai atrás de um outro jogador para contratar nessa primeira janela. Um outro ponta esquerda, que também sabe jogar de ponta direita, sabe jogar por dentro. Só que aí o Botafogo não vai poder gastar, né? Até por questões de orçamento, o Botafogo não vai poder gastar muito dinheiro também nesse jogador. Por quê? Porque o Bitelo já vai valer aí 18 milhões de euros. Já é uma contratação com valores muito altos. Então, esse jogador que o Botafogo contrataria para agora seria um jogador ali de mais ou menos 4 a 5 milhões de euros, tá? De valor de mercado. E o Bitelo chegaria no meio do ano. Essa é a novidade que a gente tem em relação ao Bitelo. O Botafogo está pensando, o Botafogo está analisando essa situação. Se o Botafogo resolver fechar com esse tipo de situação, o Botafogo vai sim aguardar o Bitelo até o meio do ano e vai trazer aí um outro jogador. O Botafogo tem 2 jogadores, eu soube que o Botafogo, o nome ainda está mantido em sigilo, mas o Botafogo tem 2 jogadores que o Botafogo já está ali analisando, já está ali meio que em estágio, digamos assim, que inicial, né, de negociação para trazer agora nessa janela e deixar o Bitelo para chegar em junho. O plano B, a outra situação para o Botafogo seria o seguinte: o Santiago Rodrigues. O Santiago Rodrigues é um ponta esquerda, só que o Santiago Rodrigues está valendo 15 milhões de euros. Então, devido a orçamento, o Botafogo não conseguiria contratar o Bitelo por 18 milhões de euros e o Santiago Rodrigues por 15 milhões de euros. Tá? Então, essa questão orçamentária é importante. O Botafogo já gastou quase 500 milhões de reais em contratações, se a gente for colocar na ponta do lápis, né? Então o Botafogo tem um orçamento também a ser seguido e tem aí essas questões que precisam ser feitas. Então assim, Botafogo resolver, por exemplo, não, desistir do Bitelo, não vou fazer o negócio do Bitelo para junho, não vou trazer um outro jogador mais barato agora. Qual é o plano B? Santiago Rodrigues. Botafogo já deixou a situação ali com o New York até um pouco avançada, né? Um pouco já conversada a situação com o New York referente ao Santiago Rodrigues, tá? É uma opção também. O Botafogo tenta reduzir a pedida salarial do atleta, tá? O jogador tinha feito um pedido salarial, durante a negociação ele aumentou esse pedido e o Botafogo não concordou com esse aumento, tá negociando, tá tentando conversar. Então são 2 situações em paralelo, para vocês verem como é que funciona o futebol. Muitas vezes a gente traz para você aqui a notícia e tem gente que reclama, pô, o Botafogo não se decide, o Botafogo fala uma coisa hoje, depois o Botafogo decide outra, muda de ideia. Gente, o futebol é assim, o futebol, as negociações acontecem em paralelo. Essas 2 negociações estão acontecendo neste momento, a do Santiago Rodrigues e a do Bitelo. Mas por questões orçamentárias, o que eu soube é que ou vem o Bitelo ou vem o Santiago Rodrigues, ok? Se vier o Bitelo, vem um outro jogador mais barato para a posição. Se não vier o Bitelo, aí o Botafogo vai na negociação do Santiago Rodrigues, beleza? Isso é o que a gente tem hoje. Por isso que eu gosto de trazer mais informações no vídeo aqui do YouTube para vocês. Lá no Instagram eu postei a informação está lá no Instagram, mas eu sempre peço para você vir aqui no YouTube, porque aqui no YouTube a gente consegue entrar em mais detalhes. Beleza? É isso. Agora vamos pro clássico, vamos pro jogo, Botafogo e Flamengo. Mais tarde tem clássico no Maracanã. Um abraço, até a próxima.